Como informado, passamos neste segundo bloco a tratar um pouco mais do livro O Canto Novo da Raça, de 1927, livro de 4 poetas cearenses que dá início ao modernismo em nosso estado. Então, aqui eu trago inicialmente uma afirmação do Tiago da Silva Nobre no artigo Pedrada em Morada de Maribondo, Práticas Letradas, Capitalismo e Civilização, no livro Canto Novo da Raça. Esse artigo vocês podem encontrar a íntegra dele facilmente na internet. Então, diz o Tiago, o Canto Novo da Raça enfeixou em sua brochura várias facetas da cidade, bem como gestos, atos, costumes, sensibilidades, expectativas, críticas e percepções. Em uma época que saltava aos olhos destes escritores a tensão entre tradição e modernidade, bem como vivenciaram subjetivamente essas novidades. Ele traz aqui uma marca deste livro, que é o documentarismo, né? Os poetas documentando os costumes. Lembra um pouco aí o impressionismo de Cesário Verde lá em Portugal, mas isso nós veremos um pouco mais à frente. Então, o livro que eu mandei para vocês em PDF, ele já está lá na área de materiais do SIGA. O livro é constituído pelos seguintes poemas: Poema da Raça, de Jada de Carvalho, Chove, de Pereira Júnior, Cabaré, de Franklin Nascimento, O Novo Poema da Pátria, de Sidney Neto, Ironia, de Jada de Carvalho, Em Louvor da Princesa do Verde Mar, Franklin Nascimento, Repuxo Verde, de Pereira Júnior, Modernismo, de Jada de Carvalho, Quando Tudo Estava Acabado, de Franklin Nascimento, Sensualismo, de Pereira Júnior, Confissão Moderna, de Sidney Neto, Suave Encantamento, também do Sidney, A Baratinha e o Trabalhista, Franklin Nascimento, Suicídio, Pereira Júnior, Retirante, de Jada de Carvalho, Se Você Conhecesse, Jada de Carvalho, A Nuvem que Passou, de Pereira Júnior e A Cabocla, de Jada de Carvalho. Então, eu trouxe para vocês, lendo o artigo do Sâncio de Azevedo na apresentação da segunda edição da obra, ele vai construindo o texto dele, vai apontando características dos poemas, né? Então eu trouxe para vocês as características do livro, na verdade dos poemas do livro, né? E a primeira delas, surpreendentemente, é a falta de unidade. Então são 4 poetas e esses poetas têm o seu estilo próprio, né? A sua formação. Então a primeira coisa que se observa é essa falta de unidade. Chegamos inclusive a momentos de contradição, de um poeta pensa de um jeito e um outro poeta pensa exatamente ao contrário disso. Então, uma questão que marca a poesia de Jada de Carvalho é esse telurismo, esse regionalismo. Inclusive, um dos poemas dele traz como epígrafe um trecho lá de um poema do Walt Whitman, que era telúrico, né? Ligado à descrição dos Estados Unidos, da sua terra. Então, em Jada de Carvalho, você tem essa alusão a elementos da região, né? Seja na linguagem, seja aspectos da fauna e da flora. O Jade e o Franklin Nascimento, eles coincidem nessa característica, semelhante aos futuristas, a atração pela máquina, pelo progresso e pela velocidade. Então, o cinema, né, automóvel, esses elementos vão aparecer na poesia dos dois. Resquício do simbolismo, né? Então, é aquela ideia que nunca um movimento literário passa de todo ou passa abruptamente, né? Ele sempre conserva algum elemento, pelo menos por algum tempo, no movimento seguinte.
Então nós temos tanto em Jader como em Franklin Nascimento esse resquício do simbolismo, que são as maiúsculas alegorizantes, né? Tem também o elemento de penumbrismo, que recupera algumas coisas, alguns aspectos que se semelham ao simbolismo, né? As formas não concretas, mas difusas. O poema Piada, Jada de Carvalho, inclusive vimos na aula anterior um desses poemas piadas, né? Que ele fala lá da amada com o cabelo a Rodolfo, quer dizer, cabelo a Rodolfo Valentino. Referência à arte do cinema, tem muito a ver com aquilo que nós já dizemos, né? Havíamos dito que é a questão da atração pela máquina. Então o cinema, os astros do cinema vão aparecer. Aqui nós temos o diálogo com o integralismo, nada mais estranho, por exemplo, para Jada de Carvalho, né? Que tinha um pensamento social. Então nós temos aqui o diálogo com o integralismo, tributário do fascismo italiano, em Sidney Neto. Então nele, nas poemas dele, você vai ver, por exemplo, a preocupação patriótica, né? A questão da... Há um momento que ele compara o amor amado ao amor à pátria, o amor à amada ao amor à pátria. Também a exaltação do militarismo, né? Então nada disso é estranho, nada disso é comum em outros poetas, como é o caso do Jada de Carvalho. Diálogo com a música, em Franklin Nascimento, os ritmos, né? Tem um dos poemas dele que ele faz alusão ao Charleston. O documentário dos costumes, eu coloquei aqui Franklin Nascimento, mas na verdade ele aparece praticamente em todos eles, né? Acompanhar o gestual, né? A relação social, como se dá. A preocupação social, Mozart Firmeza, né? O Mozart Firmeza, ele assina os poemas com outro nome, Pereira Júnior, né? Então, eu queria voltar só um pouco ao documentário dos costumes, que é aquilo que nós já havíamos citado antes, né? O livro, assim, ele tem esse fito de fotografar a época, né? Como um documentário de época. Então, aquele artigo que eu citei antes, né? Pedrada em Marimbondo, ele exatamente vai investir nessa discussão, nesse aspecto, né? Então, o livro como um documentário dos costumes, se pode observar como os poetas reagem à mudança de costumes. E nós, leitores, podemos ler o livro também observando como os costumes da época são bastante diferentes, né? Bastante diferentes dos nossos dias. Então, esses elementos aí do livro, interessante que vocês leiam o livro para ir buscar essas características nos poemas, tá bom? Então, aqui terminamos o segundo bloco da nossa videoaula.